Boa noite, gente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Estamos Ju. online. Estamos aqui online mais uma vez para uma live. E eu convidei dessa vez Marcelo, que é um mestre, estudou comigo lá na PPGero. Eu tenho um carinho gigante por ele. E ele, assim, para mim é a minha inspiração de, tipo, melhor aluno, melhor, melhor mestrando. A gente sempre tentava se basear nele, né? Porque ele sempre concluía as atividades antes, ele sempre fazia tudo antes. E aí, por coincidência, o assunto que ele escolheu para a dissertação dele foi um assunto relativamente parecido com o meu do mestrado. Então, eu meio que ainda, além assim, considerar muito ele, eu ainda considerei mais ainda por conta do assunto, por a gente assim gostar e, enfim, gostar do mesmo assunto e acabar, mesmo assunto não, mas assuntos parecidos. E aí eu fiquei muito feliz por ele ter aceitado esse meu convite para dialogar um pouquinho sobre HIV, AIDS e apoio social com os idosos. E, e é isso. Somos mestres, né? Do programa de pós-graduação em gerontologia. Então, quem estiver por aí nos assistindo do programa, um beijo aí para quem tiver. Lembrando que o chat de conversa está aberto, então se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever lá, conversar com a gente. Enfim, dialogar, é isso, minha gente. Obrigado, Ju, pela apresentação. Então, gente, como o Ju falou, eu me chamo Marcelo, tá? Eu sou profissional de saúde, né? Tenho como núcleo profissional o curso de Educação Física, né? Bacharel. Eu fiz residência hospitalar em cuidados paliativos de 2016 a 2018 e logo em seguida eu me ingressei no mestrado de gerontologia na Federal e finalizei agora, final de 2019, e atualmente faço residência, só que na parte de atenção primária, na residência em saúde mental, tá? Como o Ju falou, né, nós tivemos, assim, assuntos que permeiam realmente, assim, né, eles se congruem realmente, e o meu assunto junto com HIV é algo novo, apesar, né, de ter sido um assunto de grande curiosidade da minha parte, mas em toda a minha graduação eu sempre trabalhei com diabéticos, né, em projeto de pesquisa. Depois, na minha residência hospitalar, eu tive contato com muitos pacientes oncológicos, né, e só assim, no mestrado, diante de um banco de dados bem interessante, o apoio social, né, era uma variável que ainda não tinha sido estudada com os idosos com HIV. Então, foi uma grande oportunidade, realmente, de realizar essa inserção nesse conteúdo. Tá? Para começar a minha conversa, né, assim, a minha fala, ela vai permear várias temáticas. Por sinal, na live passada que teve aqui na TV7, né, sobre o ageísmo, é um assunto também que eu vou falar, porque não tem como falar de apoio social, não tem como falar de HIV nos idosos, principalmente, sem falar sobre ageísmo, sem falar sobre preconceito, discriminação, estigmas sociais, não tem como, né? Então, minha fala, ela vai passar por todos esses assuntos também, tá? Eu trago para vocês alguns dados, né, mundiais, e eu trago esses dados da UNAIDS, que é em relação, fazendo agora um recorte até final de 2018, né, no mundo todo, né, nós tivemos 38 milhões de casos, né, de HIV até o final desse ano de 2018, então a gente coloca esses dados para mais, né, 1,7 milhões de novas infecções de HIV, né? Dessas infecções, por exemplo, 770 mil pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS, e daí esses dados eles vão ser diferentes em relação a HIV e AIDS, porque, querendo ou não, são situações diferentes, que eu vou explicar logo em seguida. E fazendo o retrato desde o começo da epidemia até agora, já tivemos mais de 75 milhões, tá, de casos de HIV, no caso de pessoas infectadas pelo vírus HIV, né? Esses são dados da UNAIDS. Trazendo esses dados a nível nacional, fazendo um recorte, né, de 2007 a 2017, tivemos para mais de 230 mil casos aqui no Brasil, né? E desses, falando só do ano de 2017, tivemos para mais de 42 mil casos
de HIV e mais de 37 mil casos de AIDS, tá? E aí, dados mais recentes ainda, temos o último boletim epidemiológico, que no final do ano passado, por exemplo, trouxe que tivemos mais de 43 mil casos de HIV e mais de 37 mil casos também de AIDS. Daí eu trago um pouquinho dessas diferenças de notificações, pelo fato que você pode contrair o vírus da AIDS de diferentes maneiras, né? O que é conhecido é por via sexual, que realmente são, no caso, os maiores números são por via sexual, mas a gente precisa também abordar essa disseminação por via vertical, né? Que é quando se transmite da mãe para o filho no período de gestação, de amamentamento, de aleitamento e durante o parto, né? Existe também a transmissão ocupacional, né, que geralmente acontece em ambiente de trabalho, com profissionais de saúde que lidam, por exemplo, com instrumentos perfuro-cortantes, né? Temos também a via sanguínea, né, que é bem prevalente também. E só para mostrar que temos, além, né, da via sexual, temos todas essas outras vias. E uma situação que leva, por exemplo, é que muitas pessoas que têm o vírus HIV, não necessariamente elas vão desenvolver para a doença, para a AIDS, né? A gente coloca a AIDS como, por exemplo, a fase 4, né? A gente permeia, por exemplo, por uma fase clínica, né? Por uma fase assintomática, por uma fase sintomática, para daí vir, sim, a parte da doença do próprio AIDS, né? Essa parte de infecção aguda, né? Ela tem um grau de suspeição muito baixo. Isso porque muitos sinais e sintomas que ocorrem geralmente são sinais e sintomas muito generalizados. E daí, quando a gente fala, por exemplo, de idoso, né, muitas vezes esses sintomas, por exemplo, diarreias, vômitos, dores musculares, entre outras coisas bem mais genéricas, são associados a um processo de envelhecimento, né? Daí a gente já retoma alguns assuntos, porque o envelhecimento ele é colocado numa caixinha. Se espera que todo velho seja doente. Todo velho ele tenha multipatologias, né? Então, já por ter essa característica de sinais e sintomas que são bem comuns a outras doenças, e pelo processo de envelhecimento, fazer essa relação que é natural do processo de envelhecimento, isso que vem ocorrendo, o grau de suspeição acaba sendo ainda maior, né? E para vocês terem ideia, por exemplo, quando a pessoa ela é infectada, por exemplo, pelo vírus, ela pode apresentar esses sintomas, ela pode variar entre 5 a 30 dias para vir, no caso, apresentar, né, esses primeiros sintomas. E essa fase 4, no caso da AIDS, já seria realmente quando esse corpo ele já está bem mais fragilizado, essas células de defesa elas são bem mais fragilizadas em ação do vírus HIV nessas células de defesa, como também do vírus no corpo em geral, né, que deixa essa janela bem aberta, né, do corpo para essas doenças oportunistas. Geralmente é de origem infecciosa, tá? Mas a gente deve levar também os casos de cânceres e também de lesões neurológicas, que também é prevalente e tem um grau de letalidade muito importante, tá? Então, só para a gente realmente dar esse panorama, né, mostrando um pouquinho realmente do que é essa infecção do HIV e como ela pode se dar, né? Quais meios elas podem se dar. Trazendo agora, no caso, esses casos de HIV, diante desse cenário que nós conhecemos, né, do número de idosos vem crescendo a cada ano, né, essa mudança de perfil da sociedade, os casos de HIV nos idosos, eles vêm crescendo, né? E daí, trazendo dados para vocês também, fazendo, por exemplo, um recorte de 2001 a 2016, já tivemos para mais de 30 mil casos de idosos, tá? E daí, a OMS, ele traz dados também em 2018, que fazendo um retrato de 2008 a 2018, né, fazendo um recorte, teve já para mais de 103% dos casos de idosos com o vírus. E o que a gente percebe é que no Brasil, esse aumento, né, essa epidemia, ela é real, ela é em grande expressão, né, e o que a gente percebe também é a população feminina, né, com casos crescentes de HIV, trazendo também dados, teve um aumento para mais de 500% do caso de idosos, né, com HIV. E o que a gente analisa é que, no Brasil, tem algumas faixas etárias que existe
um certo controle, né, de diagnóstico de HIV, né, de casos novos, no caso, e até uma redução, né? Porém, nos idosos, esses casos ainda vêm aumentando, bem como, né, o número de morte por causa disso. Então, tem alguns fatores que a gente pode analisar que vai estar aí, ó, se confrontando e fazer com que esses dados sejam realmente alarmantes. Por exemplo, ainda existe uma carência de políticas públicas direcionadas para esse idoso, né? Colocar esse idoso como um sujeito principal nessas campanhas de prevenção, né? Ainda é um tabu muito grande falar sobre a vida sexual perante esse idoso, né? A gente sabe que existe hoje uma facilidade muito grande, por exemplo, em farmácias, da gente ter contato com remédios para reposições hormonais, remédios para controle de impotência, né? Que isso faz com que esses idosos eles acabam redescobrindo algumas experiências, né? Deixam suas vidas mais afáveis, porém mais vulneráveis. E eu não estou dizendo que é ruim, não. Isso é muito bom. O problema é que esses idosos eles ignoram o uso, a grande parte, eles ignoram o uso de métodos preventivos, como, por exemplo, o preservativo. Tá? Então, analisando esses dados, a gente vê como pode ser alarmante. E a OMS, ela traz, por exemplo, que se permanecer, né, essa tendência de aumento dos números de casos de idosos para 2030, que está super perto, batendo na porta, né, acredito que 70% da população mundial dos idosos vão ter o diagnóstico positivo para o HIV, né? Então, se a gente for analisar só um ponto, qual é o pensamento comum que rodeia entre esses idosos? É o pensamento antigo. E qual é esse pensamento antigo? Que é da não adoção de métodos preventivos. Então, se a gente analisar só esse fato, assim, bem básico, a gente precisa realmente retomar essa atenção para esse idoso, né? As políticas aqui no Brasil, geralmente, elas ocorrem na faixa etária entre 13 a 29 anos de idade, tá? Quando ela foge um pouco dessa faixa etária, elas ainda são direcionadas aos públicos mais vulneráveis, aos grupos mais vulneráveis, que são os homossexuais, né, transgêneros, os profissionais de sexo, os usuários de drogas injetáveis e os presidiários, né? Nós, profissionais de saúde, a gente tem uma parcela também importante nessa questão dos números de casos, assim, crescendo. Por quê? Geralmente, esse idoso, quando ele vem ao serviço, quando ele vem se consultar com algum outro profissional, ou até mesmo num ambiente familiar, esse idoso ele vem com muitas queixas, né? Vem com algumas demandas, talvez demandas em relação à sua sexualidade, à sua vida sexual, desejos, enfim, satisfações. Só que esse idoso ele nunca foi questionado na sua vida sobre isso. Esse idoso ele nunca ouviu ali durante os programas de prevenção, ele nunca viu a figura de um velho naqueles programas, né? Ele nunca foi questionado por ninguém se ele apresentava alguma demanda. E nós, profissionais de saúde, nós já carregamos alguns preconceitos, né? Que esse idoso, por ser idoso, ele não vai ter nenhuma demanda a nível de sexualidade. Então, se a gente analisar isso, vai ter uma lacuna muito grande e muito distante entre esse idoso, cheio de demandas, e esse profissional de saúde que está atendendo, tá? Então, a gente deve analisar um pouco esses fatos, né? O que a gente pode colocar também né? Ou quando a gente vê um velho que tem esses desejos sexuais, ou falando sexualidade, no caso, num seu conceito maior, aí a gente já acusa, esse velho é sem vergonha, esse velho é safado,
Por quê? Esse velho está fora da caixinha. Então, o estigma social ele tem um papel muito importante, no caso, quando ele é aplicado muito fortemente, ele tem um papel importante de maneira negativa, né? Porque, assim, quando esses idosos eles saem dessa caixinha, eles não fazem parte da normalidade dita socialmente, ele é vítima de julgamento, ele é vítima de punição, vítimas de violência, sendo violência falando de todos os contextos, violência financeira, violência institucional, agressões morais, físicas, tá entendendo? Então, assim, esse estigma ele acaba sendo tão forte que acaba mudando referências que esses idosos têm de si mesmo, né? Então, a gente deve analisar, né, se já existe, por exemplo, esse estigma social da doença e se existe o estigma social do envelhecimento, como deve estar a imagem desse idoso com HIV, né? Porque isso é uma realidade impensada pela sociedade. Um idoso com HIV, como? Né? Não é uma realidade pensada pela sociedade. É algo meio que utópico, se a gente for pensar. E isso aumenta ainda mais a vulnerabilidade para esses idosos, né? A gente sabe que o apoio social, que o HIV ainda é uma condição estressante. Estressante falando do ponto de vista física e mental, né? Quem possui a doença, quem enfrenta esse processo de tratamento, sabe que o preconceito, a discriminação, o isolamento, a ansiedade, a depressão, faz parte, pode fazer parte, né? E esse apoio social é como posso dizer, é uma ferramenta, é uma variável que tem muita importância, ela pode estar agindo nessas questões, ou aflorando de maneira negativa, ou se vindo como um papel protetivo, né? Então, quando eu falo desse apoio social, eu estou falando dessa capacidade do se sentir amado, ele se sentir estimado, ele se sentir acolhido, ele se sentir pertencente a um vínculo social, né? A alguma relação mais afetiva, né? Isso tanto por parte, quando eu falo apoio social, tanto formal, por parte dos profissionais de saúde e dos serviços de saúde, e estou falando também do apoio social informal, que é por parte dos familiares, dos parentes, dos vizinhos, que tem uma parcela muito importante. A literatura mostra um papel protetivo muito importante quando ela está muito bem instalada e muito bem presente. Então, esse apoio social, no caso, muitos idosos, eles acabam levando a sua sorologia, carregando a sua sorologia de forma muito solitária, né? Para dentro até do seu âmbito familiar. Porque eles utilizam dessa solidão como fosse de um escudo para evitar a própria recriminação por parte dos parentes, com que eles têm tanto apreço, né? Então, eles acabam se isolando, levando essa sorologia realmente de forma sozinha. Esse apoio social, ele pode ser levado, é um instrumento que pode ser levado para além do HIV, tá? Ele tem uma relação positiva, por exemplo, na questão da aposentadoria, né? A questão do luto, que o idoso, durante esse processo, geralmente passa por vários processos de luto, tá? E daí, quando eu estou falando também luto, eu estou jogando um conceito maior, né, do luto, né? Esse apoio social, quando ele é percebido por parte dos idosos, porque o apoio social tem uma diferença. Existe apoio social dado, né, que é oferecido a esse idoso, e existe o apoio social que é pedido por esse idoso. E daí esse apoio social de maneira material, de maneira informal, de maneira emocional, seja alguma atenção, seja posso dizer, uma escuta qualificada. Então, esse apoio social, ele norteia tanto os âmbitos informacionais, instrumentais e emocionais. E quando ele é muito bem percebido por esse idoso, principalmente dos seus familiares, ele serve como uma maneira protetiva. Os idosos, os estudos mostram que esses idosos apresentam menos sintomas relacionados à doença. Daí, os pesquisadores, eles conseguem colocar que esse apoio social, ele pode ser considerado um preditor robusto de saúde a longo prazo. E uma coisa importante, esse preditor de saúde é do seu estilo de vida, enquanto
da sua condição de saúde, tá? Então, a gente pode estar aí trabalhando, a gente pode estar aí permeando várias e várias situações. Se Ju quiser, ou Ju, se tu quiser contribuir também com a parte da questão da sexualidade, a gente pode estar fazendo essa troca, tá? Tu queres falar? Agora? Tiago. Foi. Porque quem está Eu acabei falando organizando muito. quem está organizando aqui as imagens é Tiago, e aí eu fiquei sem saber se ele estava ouvindo a gente. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Eu só vou falar um pouquinho da sexualidade, já que Marcelo sugeriu, porque o tema da minha dissertação foi sexualidade na terceira idade. Então, a gente via o preconceito diante de várias pessoas, né, dizendo assim, idoso, ele é assexuado, idoso, ele não tem relação sexual, já virou um vovô, uma vovó, enfim. Então, tem todo esse pensamento preconceituoso que o que a gente está falando desde as lives passadas, da velhofobia, e enfim. E a gente pensa assim, quando chega numa determinada idade, tem um declínio de tudo. E aí esse declínio, o pessoal acha que também está relacionado com o declínio sexual. E aí, como eu já falei, idosas, elas são rotuladas como seres assexuados, quando na verdade não é para ser pensado e nem cogitado essa possibilidade. Como o Marcelo já falou muito bem, o mundo inteiro está envelhecendo. Então, a gente está envelhecendo de forma saudável, graças a Deus, na medida do possível, né? Tem uns grupos e grupos. E esse envelhecimento saudável faz com que a gente continue postergando e prolongando, né? Várias fases da vida, assim, várias etapas da vida, inclusive essa fase da sexualidade. Então, essa fase da sexualidade, ela continua, ela persiste no envelhecimento, nos tempos atuais, só que muita gente não consegue pensar dessa forma, não consegue nem cogitar a possibilidade de que, por exemplo, o seu avô ou a sua avó, ou algum velhinho ou velha, ou enfim, idoso que mora com você, ou que é seu parente, seu tio, nem cogita a possibilidade, mas na verdade eles tem muitos ainda, como Marcelo empregou muito bem, muitos ainda têm ainda essa vida sexual ativa. Então é importante falar sobre isso, é importante a gente dialogar sobre isso, exatamente para melhorar as condutas, como também Marcelo falou, umas melhores condutas políticas, enfim, de saúde pública, porque com o passar do tempo, já que os idosos eles estão vivendo ainda essa sexualidade, e como também muitos idosos eles não tiveram noção de como se preservar, porque na época deles eles não, acho que nem camisinha existia, se existisse, enfim, eles não têm noção de doença que pode ter esse contágio, eles não têm noção da importância do uso de preservativo, e eles não têm noção de que eles podem se contaminar. Eu falo, por exemplo, pelas entrevistas que eu fiz com as idosas na época da coleta de dados para realizar a minha dissertação, então chegavam idosos para mim que diziam assim, mas meu Deus, eu posso pegar HIV? Eu achava que só pegava jovem. Então, vai muito da fala de Marcelo. Ainda tem esse pensamento de que HIV e AIDS, enfim, é uma doença que só atinge o público jovem, quando na verdade não, atinge todas as faixas etárias. E como o Marcelo também pregou muito bem, o HIV ele está aumentando, o HIV e a AIDS também, eles estão aumentando, né? Está aumentando o nível de contágio nesse público. Outra coisa que eu queria falar aqui também da parte da minha dissertação, que foram alguns dados, bem rapidinho, sobre o nível, que eu avaliei o nível de satisfação e função sexual em idosos. Então, nesse questionário que eu utilizei com as idosas, a conclusão que eu tive é que 25% das idosas que eu entrevistei, elas tinham a função sexual entre bom a excelente. Então, só para vocês terem noção, que se eu tivesse feito essa pesquisa há anos atrás, né, é bem provável que essa porcentagem fosse menor.
Isso eu falo por comparação, que eu fiz com outros artigos, para poder, enfim, fazer a discussão do meu trabalho. Então, 25% de uma população é muito grande. São, ao total, 27 pessoas. Eu entrevistei um total de 110 pessoas, e dessas 110, 27% tinha a função sexual de 27, né? Ou, desculpa, 25% dessa população tinha uma função de bom a excelente. E outro dado também interessante é que tinham idosas que tinham uma função e satisfação sexual de 20%. 50 idosas com esse tipo de função, né? Então, mostra que é um número grande, é quase a metade da minha amostra, um pouco, enfim. Então, tá sim, o número de idosos de sexualidade, enfim, de relação sexual está aumentando. É algo que a gente tem que se debater, tem que ter políticas públicas para esse assunto e tentar quebrar esse tabu, tentar parar de pensar que idoso não tem relação, porque isso agora não existe mais. Então, assim, começar a pensar de uma forma diferente do público idoso, e aí começar a tentar falar também, porque a gente percebe que até os próprios médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, às vezes deixa para lá, não falam sobre esse assunto. Às vezes pergunta sobre outros assuntos e não questiona como é que está a sua sexualidade. Você está se prevenindo e falar, enfim, orientar da forma correta, né? A gente tem que começar a ter esse papel de multiprofissional, como também falar de vários assuntos, tanto ter várias profissões ao redor do idoso e tentando cuidar do idoso, então ter médico, físio, fono, enfim, e todos esses profissionais em conjunto tentar também falar da sexualidade, que é algo importante, relevante. E aí eu vou passar agora a palavra para Marcelo, para falar mais sobre o assunto dele, e aí depois eu retomo aqui para concluir aqui as ideias da gente. Certo, Ju, obrigado pela tua fala, foi muito importante. Então, Ju trouxe, né, alguns dados da dissertação dela, daí eu trago o meu único, eu tive vários resultados, mas aí eu trago o principal resultado do meu estudo, né, que a gente viu que esses idosos, que eles apresentavam depressão, eles tinham 75% de risco a mais para um isolamento social. Isso decorrente de um apoio social, talvez insuficiente ou até mesmo ausente. Então, a gente vê essa carga muito importante desse apoio diante dessa condição, no caso, nesse lado da saúde mental, né? E estudos também trazem que quando se tem um apoio social muito bem construído, essas pessoas elas apresentam menos sofrimento psicológico, menos sintomas psiquiátricos, menores índices de depressão, ansiedade e uma maior qualidade de vida, né? E daí trazendo também essa questão que as pessoas só pensam que o HIV só pega, né, os jovens. Eu acabei não trazendo essa informação, mas eu acho importante. O perfil também dessas pessoas que vêm, né, pegando, no caso, se contraindo com HIV, ou a questão da AIDS, vem mudando, né? Esses grupos que são estigmatizados vem mudando. Por exemplo, se achavam antes, logo na primeira fase lá da epidemia, década de 60, 70, só os gays, né, eram vítimas, tinham essa relação do gay com o HIV. E tinha essa caixinha criada, né? Ao longo dos anos, ao longo de outras epidemias da AIDS, né, a gente percebe que esse grupo vem mudando. A população heterossexual masculina e feminina, os dados vêm crescendo muito. E essa população heterossexual masculina e feminina, ela não é colocada como um grupo vulnerável, né? Então, a gente precisa pensar quem a gente está direcionando essas campanhas, para quem a gente está olhando, né? Cadê essa população heterossexual, podemos falar, e cadê esses idosos? Por que eles não são colocados como sujeitos principais de campanha?
E quando eu boto sujeito principal, eu não quero excluir os outros grupos, não. Porque também não colocam junto e fazem ações direcionadas para essas pessoas. A gente sabe que é muito difícil. A gente está falando, por exemplo, dos idosos com HIV, mas vocês colocam a realidade desses idosos gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros. Cadê a visibilidade dessa galera? Existe, dentro da política LGBT, existe uma dificuldade de incluir esse idoso. Imagina fora disso, gente. A dificuldade deve ser muito maior. Então, só fica assim um alerta, tá? Daí a informação também que eu trago são de outras variáveis que se articulam. A questão da escolaridade hoje é uma ferramenta, é um dado que ele acaba sendo papel importante, né? Ou de forma negativa ou de forma positiva, né? A ausência, no caso, aqui eu falando de ausência de escolaridade ou poucos anos de estudo, faz com que esses idosos eles fiquem mais vulneráveis, por exemplo, à infecção, né, do HIV, bem como também a redes sociais, conexões sociais mais precárias, né? Porque existe uma falta, tanto por falta de informação, tanto também por falta de entendimento do processo, né, do encaminhamento feito pelo profissional de saúde, né? Fica mais complicado para essas pessoas. E essas pessoas, elas acabam, né, contornando, o idoso por si também, ele acaba contornando vários níveis de vulnerabilidade. Por quê? De um lado, eles praticam a sua sexualidade livre, né? Porque eles nunca viram nada relacionado a isso e porque eles se acham imunes, né? Eles não pegam. E do outro lado, a sociedade e o Estado vê esses idosos como assexuados. Então, fica uma situação muito desconfortável, né? E essa baixa escolaridade, né? Tem esse papel principal, porque a baixa escolaridade, ela dá uma resposta de aumento à vulnerabilidade desses idosos. Esses idosos, eles já são considerados grupos vulneráveis. Quando a gente tem uma escolaridade baixa, e a questão também financeira tem uma parcela também importante, mas aí a escolaridade, ela ganha, no caso, nisso, essa baixa escolaridade acaba aumentando esse risco de vulnerabilidade, né? Porque a gente sabe que dentro do ambiente familiar desse idoso, existem algumas crenças, existem algumas, como posso dizer, algumas percepções, assim, errôneas em relação, que são fundadas ainda em relações de gênero e assimetria de poder, tá? Então, essas coisas acabam dificultando ainda mais e faz com que fiquem bem mais precárias essas relações, né, sociais, né? Porque a maneira como esse familiar vê, cada família é singular, cada família tem suas regras, tem suas visões de vida, né, tem seus conceitos. Então, a partir dessa visão de vida que essa família vai ter, isso vai repercutir, logicamente, na visão que ela vai ter desse idoso. E a partir dessa visão que ela vai ter desse idoso, dessa resposta, né, que ela vai ter com esse idoso, esses laços vão ser diferentes de família para família, tá? Então, essa baixa escolaridade também age como um fator importante, tá? No caso, de maneira negativa nessa situação. Ju falou também da importância da questão da multiprofissionalidade, né, nesse quesito. Lógico, a gente trabalhar nessa questão do HIV e da AIDS é um contexto muito amplo e complexo. Então, para isso, a gente precisa de muitas mãos para trabalhar nesse cenário. Mas, além de uma multiprofissionalidade, a gente precisa, né, de uma ótica interdisciplinar. A gente tem que trabalhar interdisciplinar e daí com o desafio de trabalhar transdisciplinar, né? Não é porque eu sou da educação física que eu tenho só que analisar as minhas demandas da educação física. Não. Se eu percebo que alguém possui demandas para tal coisa, eu posso lá agir. Eu não vou fazer papel de outra profissão. Eu não vou, né, tá fazendo papel de um psicólogo, de um assistente social, de um fisioterapeuta. Não. Mas se existe alguma demanda que eu posso encaminhar, que eu posso dar uma introdução e fazer com que essa pessoa seja assistida de uma melhor forma, eu devo fazer isso. Eu acho que o desafio de nós, profissionais de saúde, principalmente, é a gente trabalhar transdisciplinar.
mas já tendo uma ótica mas já tendo uma ótica interdisciplinar, já ajuda muito, né, nesse trabalho com esse idoso. O HIV no idoso ele tem algumas particularidades, né? Não que o HIV no idoso ele seja mais perigoso, não é. O problema é que com a adoção, né, com a ingestão, por exemplo, dos antirretrovirais, esses idosos eles acabam podem vir a desenvolver doenças crônicas. Isso acontece mais nos idosos quando comparado a outras faixas etárias, né, mais jovens, né? E os idosos também têm algumas peculiaridades com a questão da infecção do HIV, né? Essa questão de perda de massa óssea, alterações metabólicas cardiovasculares, depressão do cognitivo, né? Doenças do fígado, que é muito prevalente, são características que acabam norteando esses idosos infectados, né? Ainda a tuberculose, por exemplo, ela é uma das doenças que leva, né, a maioria dos idosos a óbitos. Quando existe óbito, por exemplo, por AIDS, geralmente a tuberculose ela acomete em torno de 1/3 desses casos, tá? Então a gente deve analisar esse idoso, a gente deve, por exemplo, pensar na atenção primária como porta de entrada a esse olhar diferenciado para o idoso. A gente deve, sim, a questão do diagnóstico, a questão do tratamento, a questão da reabilitação, né? Deve fazer parte, sim, do processo de atenção à saúde. Mas a gente deve lembrar do processo de prevenção. Essa prevenção tem que vir, principalmente, e bem forte, antes de um diagnóstico, antes de um tratamento, de uma reabilitação. Acho que a gente tem que trazer um pouquinho dessa filosofia de trabalho em saúde e desse conceito do que é realmente saúde. Eu fiz também, baseado na minha dissertação, eu fiz um estudo de revisão falando sobre isso, né? E a gente vê um cenário, né, corroborando logicamente com a literatura de outras fontes que não cabiam nesse artigo de revisão. E daí, se vocês tiverem interesse, eu posso estar mandando o link ou o arquivo, a gente entra em contato de alguma forma. E o que a gente vê é que, além de um retrato muito grande que eu fiz para fazer esse apanhado, né, os estudos chegaram a 7, tá? Dentro, né, logicamente, dos critérios de inclusão, que foram poucos, por sinal, não foi nada rígido, né? Nós vimos também, ficamos realmente assim um pouco decepcionados, mas é a realidade, porque foram poucos artigos diante dessa janela muito grande de pesquisa, né? Diante de uma realidade que é o crescimento do HIV na população mundial e diante da ferramenta do apoio social como um instrumento muito importante, né? E o que a gente vê é esses idosos comparados a outras faixas etárias, eles são os idosos que recebem mais estigma. E, além disso, esses idosos que recebem mais estigma, comparado com as faixas etárias mais jovens, são também os idosos que recebem menos apoio social. Tá? Então, é gritante, assim, de uma maneira negativa, podemos dizer assim. Além de ser o grupo que recebe mais estigma, é o grupo que recebe menos apoio social, né? E nesses estudos também a gente vê a real necessidade desse apoio informal, principalmente por parte dos familiares. Porque se a gente for analisar o que é que esses idosos, o que é que nós esperamos da nossa família, é que ela contribua na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, né? Na nossa autoimagem também. Então, ela é vista como realmente uma ferramenta protetora. Então, quando a gente não tem isso muito bem estabelecido, esse idoso ele fica muito desassistido. E isso tem um impacto muito grande no decorrer do seu tratamento, no decorrer do seu prognóstico. Tem uma relação muito negativa com o prognóstico, infelizmente, né? É a relação também da falta da escolaridade no apoio social. A gente percebe, por exemplo, que muitos idosos, eles recusam, né, o uso de preservativos. No caso, eles consideram, né, eles realmente consideram o preservativo como uma das maneiras, né, de método de prevenção eficaz, mas um estudo, por exemplo, do Ministério da Saúde, em 2016,
mostrou, por exemplo, que menos de 20%, tipo 94% considerava que o método da camisinha era um método preventivo muito eficaz no controle do HIV. Desses 94% dos idosos, apenas 20% praticava isso nas relações que tinham com parceiras casuais, né? E menos de 50% em parceiras que não eram fixas, né? Para você ver aí esse dado, como esse idoso ele fica desassistido dessas informações. E, mais uma vez, como é que ele não é colocado como sujeito principal nessas campanhas de prevenção? Né? Essas resistências também por parte dos idosos do uso de camisinha também é um tabu. Né? Existe uma relação, por exemplo, de uso de camisinha com a perca da ereção, com a perca do prazer. Existe também a questão que quando essas mulheres pedem para esses parceiros utilizarem a camisinha, existe, por exemplo, uma desconfiança por parte do parceiro, né? Porque imagina que ela está pedindo para usar camisinha pelo fato dela estar tendo relações fora do casamento, tá? E daí esse dado que eu estou relatando para vocês, isso já vem, né, de uma construção que infelizmente ainda se vê nacionalmente e mundialmente, que é essa desigualdade de poder, né, das mulheres em relação aos homens, tá? Mas aí isso já é uma construção histórica de uma sociedade machista, sexista, né, em relação a impor esse poder diante do corpo e o prazer feminino, né? Então, Ju, se você quiser também compartilhar com mais coisas, eu deixo a palavra com você. Pronto, apareci aqui. Tava ligando aqui para o técnico. Olha só, Marcelo falou algo muito importante sobre as mulheres, né? Sobre o prazer feminino, sobre o fato da mulher ter vontade de ter relação e sobre esse preconceito também de que as pessoas que têm AIDS só seriam homens que teriam, enfim, em outras relações, em relações que não fossem, enfim, do casal, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo eu entrevistei, né, na época lá da dissertação, como eu já tinha dito anteriormente. Então, eu escutei de tudo um pouco. Mulheres falavam que usavam vibrador, mulheres falavam que continuava tendo relação com seu esposo, mulheres falavam que eram solteiras e que preferiam, inclusive, ter relação com homens mais novos. Escutei de idosas falando que como eu já falei, né, que usavam vibrador e que idosos também não sabiam que tinha que o HIV poderia se contagiar, né, que as mulheres idosas poderiam se contagiar com HIV. Então, é só para mostrar as falas, né, assim, a gente percebe que realmente, quando você vai na prática e você entrevista as idosas, fala sobre sexualidade e se abre, enfim, elas falam várias coisas. E você percebe que realmente o que tem no texto, o que tem na literatura, se comprova na prática. É fato de que todos os idosos, todos não, mas assim, grande maioria continuam tendo relação sexual e que a gente tem que também parar de ter esse pensamento machista de que só o homem pode, que tipo, a gente já tem um pensamento de que só os jovens se tem a AIDS, né? Aí a gente ainda tem esse pensamento de que só os homens, e que não, vamos incluir homens velhos fora do casamento. Aí ainda tem esse outro tipo de pensamento, que eu acho, enfim, um absurdo. Mas que sim, mulheres podem podem ter e devem ter relação sexual e que tem que ser uma relação de forma segura, né? Teve uma outra fala que eu achei aqui na internet interessante de um senhorzinho
que ele disse que ficou viúvo, entrou em depressão, e aí acabou saindo de casa e se relacionando com outras mulheres, e aí achava que não era importante usar preservativo, achava que não tinha chance de ter HIV e acabou se contagiando. Então, assim, não acontece fora do casamento, como o Marcelo falou. Idosos que ficaram viúvos, que se separaram, mulheres idosas que também ficaram viúvas ou que se separaram. A gente também tá vendo, que é um fato interessante, a feminização na velhice. Então, se tem muitas mulheres envelhecendo, e a gente também tem que tentar quebrar esse tabu e esse pensamento retrógrado de que as mulheres se tornaram assexuadas. Não, muito pelo contrário, a gente tem que estudar sobre elas, a gente tem que falar com elas sobre esses assuntos, a gente tem que abordar esses assuntos e tentar parar com esse preconceito, que eu acho que é o fundamental. Acho que a gente está aqui passando a mensagem para vocês, e uma das ideias das mensagens é essa: parar de ter preconceito de que idoso não tem relação, de que idosa não tem relação, de que idosa não sente prazer e que não pode usar, por exemplo, um vibrador, não pode, enfim, vamos tentar ampliar as nossas mentes, que isso a gente ampliando e quebrando esses preconceitos vai fazer com que a gente melhore essa saúde daquele idoso, como o Marcelo falou divinamente. Iniciar principalmente na prevenção, que é o fundamental, para que esse idoso ele não chegue no sistema de saúde já contaminado. Falar logo antes, tentar passar informações o quanto antes possível para que evite esse aumento de número, né, que está se aumentando demais. Se puder, coloca Marcelo aqui na lateral da imagem para a gente debater aqui, que está tendo bastante repercussão, viu, Marcelo, aqui nos comentários? Porque aqui no YouTube, quando eu olho, está um pouco atrasado, eu estou olhando pelo computador. Mas a tua fala, ela é muito importante em relação da mensagem mesmo, né? E tirar esse preconceito, essa visão tão reducionista em relação do que é o idoso, do que é o processo de envelhecimento, né? Do que é sexualidade, primeiramente, né? Sexualidade vai muito além do próprio sexo propriamente dito, né? A gente consegue ter satisfação sexual de maneiras variadas, né? Vamos olhar para essas pessoas, não vamos invisibilizá-las, né? Elas estão aí mostrando, dados mostram, gritando, e a gente ainda persiste em não olhar para essas pessoas, e a gente persiste ainda nesse olhar reducionista para essas pessoas, né? Esses estigmas ainda acabam prejudicando, ainda são ataques a essas pessoas, né? A questão de ser relacionado a grupo de risco, a gente sabe que a gente não fala mais esse nome grupo de risco, a gente não fala mais o nome comportamento de risco, né? Porque a gente não analisa só essas questões singulares, né? Questões particulares. A gente fala grupos vulneráveis ou até mesmo população-chave, que é algo novo. O que a gente analisa são essas construções históricas, culturais, sociais, que faz com que realmente essas pessoas acabam adotando métodos que não são preventivos e se tornando mais vulneráveis. Então, a gente já parte por um olhar mais amplo. E eu acho que essa também, no caso, é esse caminho que a gente deve utilizar. Tu falou, Ju, algo que é muito interessante e que é realidade, é a feminização da velhice, né? Isso ocorre. E daí, com o dado que eu falei antes da tua fala, por exemplo, o poder entre os sexos, né? A supremacia, podemos dizer, masculina em relação às mulheres, ela é uma realidade e contribui para isso, né? A gente sabe que tem uma menor... as mulheres, elas têm uma menor autonomia em relação a decisões sexuais, a decisões reprodutivas, né? Até mesmo iniciação a uma prática sexual sob pressão. Elas são mais vítimas de violações sexuais, sexo inseguro, violações sexuais. Então, esses fatos também contribuem para que esse traço epidemiológico mostre que essas idosas aí vêm aumentando, né? Tanto pelo processo de envelhecimento, né, diante dessa questão do HIV. Pois é.
Muito bem, Marcelo. Gostei muito da sua fala, da sua apresentação. Acho que os dois se somaram, foi muito bom. E foi tão bom que tiveram 22. Não, quer dizer, eu me perdi aqui nas contas dos comentários. Mas, aliás, estão 24 pessoas nos assistindo. Isso é muito bom. Tem Ana Cláudia Mendonça, que deu boa noite. Amigos, Recife presente. Então, Marcela é do Recife, eu tô só de enxerida, porque eu estudei lá na UFPE, mas Marcela é do Recife, nasceu no Recife, eu acho, né? Então, aí tem a galera aí, tem Theo José, deu boa noite. Marta, boa noite. Ela é de Paulo Afonso, abraços. Minha tia. Marisa. É tua tia? Olha aí. Minha tia. Tem Marisa Marinho também deu boa noite. Fátima, lá da PPGero, da nossa turma, parabenizando a gente. Fátima, obrigado. E a TV. Bruno Tavares, boa noite. Marcos Costa também deu boa noite. Amanda Tavares, olá, boa noite, parabéns pela iniciativa. Lucas Eita, deixa eu ver se eu consigo. Lokingen, eu acho. Será que eu pronunciei certo? Boa noite também, acertou. Lucas. Boa noite. Amanda Buarque, Deus parabéns. Marisa aliás, desculpa. Ai, meu Deus, é porque é muito comentário. Saulo Johnson disse boa noite. Saulo é que está agora na turma, acho que é a 7 número. É 6, não? É 7? É 7, é turma 7. E ele estudou até contigo, não foi, Marcelo? Eu acho. Foi, Saulo fez a graduação comigo. Um abraço, Saulo. E ele fez especialização comigo, coincidência. Então, beijo, Saulo. Fico feliz aqui com a participação de todos. Rita de Cássia deu oi. Marta disse que está sendo muito esclarecedor. Marta Tavares disse que está sendo muito esclarecedor. Theo José, muito bom, Marcelo, parabéns. Wanda Ferreira, boa noite. Bastante. Maria de Fátima deu palmas. Cadê? Maria de Fátima falou aqui de tu, Marcelo. Trabalho no CAPS e vejo o quanto esta rede de apoio é fundamental para a manutenção da saúde mental. Que aí pegou gancho na tua fala, ela fez esse comentário. Marta Tavares, é importante divulgar os... Aí Marta Tavares disse, é importante divulgar os números de infectados, pois está havendo um relaxamento na proteção. Eu acho que no início, Marcelo falou dos números. Essa live vai ficar salva, então aí qualquer coisa a senhora assiste de novo e aí vai estar lá bem direitinho os números, mas se tu quiser reforçar, Marcelo. Os dados, no caso eu acho que ela se referiu que esses dados eles devem ser mostrados, eles devem ser mais divulgados, entendeu? Para mostrar realmente esse crescimento, porque muitas vezes esse crescimento ele acontece, mas assim, ele sai muito esporadicamente, tipo, em reportagens e tal. Por exemplo, esses dados da OMS de 2018 foi em uma reportagem assim que saiu do nada, sabe? Daí a galera, realmente, sabe? Mas isso deve ser uma política que deve ser sempre reforçada, sabe? Como tem campanhas que são feitas de maneira bem rotineiras, essas campanhas também deveriam fazer parte desse cronograma, entendeu? E devem ser mais divulgadas, sabe? Pois é, como você falou, né? É importante investir em políticas de saúde para que as pessoas saibam do número, né? Porque a gente está aqui falando uma coisa que a gente já sabe, já acha que é normal estudar e falar, e muita gente parece que nem imagina o quanto é preocupante esse assunto e esse número de pessoas infectadas. Tem muitos assuntos que a gente poderia estar conversando aqui. Tem muitas questões que a gente também poderia estar conversando, né? Que é a questão dos métodos preventivos, né? Colocar para esse idoso também outras possibilidades de métodos preventivos. Né? O SUS ele traz a proposta de prevenção combinada, que são vários processos de prevenção que podem ser de maneira isolada
ou de maneira conjunta. Isso vai depender, logicamente, das características desse idoso, bem como também o modo de vida que ele tem. Mas, assim, por exemplo, o uso de preservativos, os testes rápidos de HIV, o controle de transmissão vertical, né, de mãe para filho, as imunizações de hepatite A e B, né, o controle das infecções sexualmente transmissíveis, a questão da redução de danos, né, para a questão do uso de álcools e outras substâncias e drogas. Então, assim, são vários métodos preventivos que fazem parte, né, e que esse idoso ele deve ser, sim, visado a participar dessas prevenções combinadas. Né? A gente tem também a questão nova, que é a questão da PrEP e da PEP. A PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, né? Ainda é direcionado aos grupos vulneráveis. Mas o idoso ele precisa também entrar nesse tipo de métodos preventivos, né? Porque a prática sexual ela existe. Então, se ela existe, né, o risco é para todos, se não toma métodos preventivos, o risco é para todos, não é isso? Porque ainda se tem, por exemplo, a gente fala dessa resistência por parte dos homens em relação ao uso de preservativo, mas as mulheres também, as idosas também, elas têm uma visão um pouco errada, por exemplo, que ainda existe a questão, como eu estou na menopausa e eu não posso reproduzir, não tem necessidade de eu usar preservativo, porque só tem aquela visão de sexo para fins reprodutivos, né? Não se existe uma visão para as outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente também deve trabalhar isso bem fortemente e colocar esse idoso dentro dessas opções, né, que o SUS, né, dá de maneira gratuita, esses métodos preventivos combinados que ele oferece de maneira gratuita. Conhecer essas opções, se informar, né, e se colocar como alvo principal. Pronto, você falou um tópico que na minha cabeça é falar, que uma das idosas veio me perguntar como é que fazia o teste. Aí eu era para eu ter avisado para ela, né? Que agora eu vou avisar agora para todo mundo, porque essa dúvida pode ser também de outras pessoas que estejam assistindo a gente. Esses testes, como Marcelo falou, é de forma gratuita, feito pelo SUS, e você pode testar nas unidades básicas de saúde da sua cidade, você pode testar nas unidades de pronto atendimento das UPAs, no centro de testagem e aconselhamento que eles chamam de CTA. E esse teste, como o Marcelo falou, ele tem vários testes, pelo que eu entendi. Aí Marcelo pode me corrigir. Mas tem um teste rápido que é meia hora, pelo que eu andei. É rápido realmente, né, Ju? É rápido no instante. Então, assim, você vai, faz o teste, imediatamente você já vai saber se vai estar infectado ou não, e imediatamente você já vai poder fazer as condutas necessárias para, enfim, se você tiver dado o diagnóstico positivo, né? E é bem provável que quanto antes você souber, mais fácil tem de você viver uma vida mais, né, mais saudável e com menos complicações. Isso. Vale lembrar também que quem adota esses métodos preventivos, no caso, eles usando ou de forma combinada, de maneira simultânea ou isolada, essas pessoas, elas acabam ficando com uma carga viral, porque o tratamento também funciona, logicamente, para quem já tem o HIV. Essa prevenção combinada também está incluindo as pessoas que já têm o HIV e estão em tratamento já ativo. Então, essa prevenção combinada, né, quando essas pessoas elas adotam essa prevenção, né, bem certinho, a carga viral acaba ficando tão baixa que o risco de infecção para outras pessoas é quase nulo. Né? Então, assim, para vocês verem realmente o poder que tem, tanto do próprio tratamento, quanto também o poder dos métodos preventivos para não aquisição. Se vocês quiserem ter um pouco de informação sobre a PrEP e sobre a PEP, que é algo novo, no site aids.gov.br vocês têm todas essas informações. Para quem é aqui de Recife, Ju falou sobre o CTA. Para quem é de Recife, existe um CTA, se eu não me engano, que fica lá na Conde da Boa Vista, que é o centro da cidade, perto da igreja Santa Cruz, na Gervásio Pires. É um dos locais de referência. Eu não sei se Fátima conhece, pode colocar aqui no chat, mas eu acredito que é isso. Tem um site também muito interessante, geralmente é para o público jovem, mas eu acho que
que acaba um pouco abarcando todo mundo, que é um site que é Deu Positivo e Agora.org. É um site relativamente novo, onde esclarece muitas coisas, tá? Deu positivo e agora. A gente também pode estar colocando isso também no chat depois, se conseguir, ou tentar fazer um repasse dessas informações. Pronto, muito bom. Foi até bom o Marcelo também ter falado que a gente vai colocar na descrição desse vídeo tanto as minhas redes sociais e meu e-mail, como o de Marcelo, o e-mail de Marcelo, e as redes sociais dele também. Então, se você quiser, tiver alguma dúvida, pode nos adicionar e falar com a gente, que a gente responde tranquilamente. Ou então, colocar as dúvidas também no próprio vídeo, aqui no chat, ou quando ficar salvo, que aí, à medida que for surgindo, a gente vai tirando. Tem Marisa Marinho falou aqui, alguns profissionais até de saúde muitas vezes se surpreendem. Se descobre que um idoso tem vida sexual ativa, deixando o paciente constrangido, e se for mulher é mais complicado. Exatamente, então, é aquela surpresa. É Marisa, não é isso? Marisa? Isso. Marisa Marinho. Pronto. É aquela surpresa, é aquela realidade que não é pensada pela sociedade. E por nós, profissionais de saúde, por a gente carregar esse preconceito, daí, às vezes, em alguns momentos, a gente, né, se surpreende e daí não consegue contornar aquela situação e deixando esse idoso constrangido, né, ou até mais constrangido, né, porque eu acho que ele já vem com certos receios. E daí, tipo, a gente acaba aflorando isso. Mas isso parte realmente dessa realidade que não é pensada por nós, né? Que é esse idoso fora da caixinha, né? Então, esse idoso com HIV está muito fora da caixinha, né? Está muito fora do que é dito como normalidade social. Então, foi legal esse comentário. Foi. E é interessante, assim, a forma como a gente também está abordando esse vídeo que a gente está fazendo é exatamente para tentar quebrar esse tabu, tanto pelas pessoas como pelos profissionais de saúde, que realmente é um absurdo terem profissionais que evitem falar sobre isso. Enfim, a gente tem que realmente falar o máximo possível, né, desses assuntos para que quebre, como o Marcelo falou, esse tabu, esse preconceito, tanto diante do profissional como diante das pessoas. Tem Rosário Tavares, falou aqui, realmente estava precisando desse assunto mais preciso. Parabéns. Marisa Marinho, assim, só corrigiu aqui o texto dela. Marcos Tavares, ótimo, muito bem explicado, tanto por Juliana como por Marcelo, cada um com sua especialidade. Tem muito comentário. Natália Rabelo, boa noite a todos. Maravilhosa abordagem sobre o assunto, tanto por Marcelo como por Juliana, parabéns. Rosário Tavares, Juliana e Marcelo, parabéns pelo assunto. Parabéns, minha gente. Muito obrigada. A gente que fica feliz. Para quem não acompanhou no começo, como o Ju falou, a live vai ficar salva, né, Ju? E daí vocês conseguem ter todo o conteúdo. Aí, Marisa, verdade, Marcelo, uma ideia de educação machista, mas muito comum. Parabéns, sim, Marisa Marinho, parabéns, Marcelo e Juliana, estou encantada, nunca pensei que pessoas tão jovens abordassem tão sabiamente assuntos que é tabu para a sociedade. Marisa, eu vou até confessar isso, porque a gente acaba aprendendo também, eu vou até falar, né, da pós-graduação em gerontologia, então tiveram professores maravilhosos que falavam sobre isso, enfim, que nos ensinaram também, né? Então, eu vou falar da professora Isolda, que eu acho que ela foi carro-chefe na minha formação, principalmente nesse assunto de abordagem da sexualidade, tanto meu, acho que de Marcelo. Foi. Professora Márcia, que é a orientanda de professor de Marcelo. Ó, já estou te chamando de professor, Marcelo. Já estou entrando na docência. Professora Márcia, que ela também é super aberta para esses assuntos, então a gente tem que só agradecer realmente a todo o programa, e também a professor Rogério, que foi meu orientador, que na hora eu até fiquei meio constrangida, digo, será que ele vai aceitar falar sobre esse assunto? Mas ele super aceitou de boa. Então, assim, a gente tem que agradecer também a nossa formação, da onde a gente veio, mostrar para vocês que não é só a gente que fala sobre isso, né? Tem pessoas tops que nos ensinaram essa abordagem. Então, assim, a gente só tem também que agradecer essas pessoas que nos proporcionaram esses conhecimentos.
também, enfim, não só eles, né? Também livros, enfim, artigos. Rinaldo Júnior disse boa noite. Boa noite, Rinaldo. Marta Rosa Rabelo, boa noite. Parabéns, Marcelo e Juliana. Obrigado, Amanda Marta. Tavares. Gente, ótimas considerações a respeito das questões sociais e culturais, que também contribuem fortemente para o preconceito e, consequentemente, para o crescimento de casos de HIV à população idosa. Gente, tem muito comentário. Érica Marques, sensacionais vocês dois. Amanda Tavares, boa noite, gente. Sueli Rodrigues, boa noite. Tiago Nóbrega, que é o que está nos ajudando aqui na live por trás dos bastidores, disse live bastante esclarecedora. Marta Tavares, parabéns aos dois, muito sucesso para vocês. Marcelo, carimbe minha carteira de fã, viu? Olha aí, Marcelo, tu já tá com fã. Marta Tavares. Obrigado. Sueli Rodrigues, parabéns, Marcelo, pelos esclarecimentos. Rosário Tavares, parabéns, sucesso para os dois. Sônia Rodrigues, que maravilha de palestra. Lucas, o recado é desestigmatizar certas situações referentes a idoso que convivem com a doença. Deixar de lado a ideia de que não há sexo, desejo e necessidade de prevenção na terceira idade. Muito bem, Lucas. Boa. Arrasou. Vai ser o recado escolhido da live. Aí tem alguém que eu não sei qual é o nome dessa pessoa, disse que tá AFC. Obrigada a Juliana e a Marcelo por abordarem esse assunto. Agradeço a TV7 por transmitir essa live. E a gente também agradece, né, a TV7 pela oportunidade que ela está nos dando de oferecer essa live. Enfim, obrigada também a todo mundo que está participando. Foi bastante enriquecedor, eu acho. E quero agradecer também de novo a Marcelo. Obrigado. Isso, agradecer a Tiago, que nos auxiliou aqui no link, enfim, nas lives, ele está todo aí por trás das câmeras, né? E agradecer também a Marcelo por abordar também esse assunto e por a gente se somar, assim, conseguir transmitir um assunto que é de extrema relevância e que tem que ser debatido, tem que se falar sobre isso até melhorar um pouco esse pensamento preconceituoso e esse nível de infectados, né, do HIV, que é algo que a gente fica muito chocado às vezes com o número. Acho que é isso. Pronto, Ju, queria agradecer você pelo convite, por topar. Quer dizer, foi tudo pelo convite, eu aceitei, mas obrigado, né, por ter pensado nisso. Eu queria agradecer Tiago, logicamente, também, por essa parceria. Minha primeira live, nunca coloquei minha cara assim para a live, primeira vez. Então, queria agradecer também o feedback do pessoal, do chat, tá? Foi muito construtivo e eu espero contribuir com outras informações. Se vocês quiserem alguns outros dados, fontes, estudos, fala comigo no meu e-mail, que daí eu posso estar repassando alguns conteúdos, tá? Você fez o agradecimento à casa, logicamente, no mestrado em gerontologia da UFPE tem uma parcela muito grande, né, nessa formação, nesse debate que a gente está tendo, porque se não fosse toda a estrutura que a gente conseguiu, né, todo esse cenário que foi trazido por nós, você colocou Isolda, muito boa a participação dela, eu sinto uma saudade muito grande dos debates com ela, né, então, assim, a casa nos proporcionou essa fonte, né, de informação e abrir um pouco o nosso leque, né, esse nosso olhar perante o processo de envelhecimento. Eu acho que é isso. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Obrigado.